Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem a todos? Todos conseguem me ouvir bem? Mandem uma confirmação, por favor, no chat, só para eu ter certeza. Não vou me sentir sozinho aqui, falando sozinho aí, não pode, né? Legal, beleza. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A gente... Ufa, legal. Legal, bacana. Não está conseguindo? Deixa um segundinho só. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. E agora, pessoal? Tá aparecendo bonitinho? Confirmem para mim ver se eu tô por aqui. Agora sim? Não, beleza, Zé, tranquilo. Boa tarde aí, tô te vendo bem. Opa, legal, Tori, obrigado. Legal, gente. Então, boa tarde. Agradeço a presença de cada um que está aqui comigo hoje, está aqui com a Tinder. A nossa intenção hoje é falar um pouquinho sobre imunização. Vou um recadinho aqui, pedir para o pessoal, por favor, deixar o microfone desligado, né? Durante a apresentação, só para evitar aqueles ruídos, aqueles barulhos que acabam incomodando. Mas, claro, fiquem à vontade para fazer algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário pelo chat. No final, vai ter um tempo dedicado a isso, mas fiquem à vontade, se não também quiserem fazer alguma pergunta pelo chat, tudo bem? Bom, o foco aqui do nosso encontro aqui hoje, desse webinar, como eu iniciei, né, a ideia é a gente falar sobre imunização, desmistificar algumas coisas, né, quando se fala sobre esse termo, né, saber como que a gente pode fazer isso, é muito difícil, é um bicho de sete cabeças, não é? Os métodos que a gente tem. Então, o nosso bate-papo vai ser um pouquinho sobre isso. O Fernando entrando também. Boa tarde, Fernando. Então, é isso. Vamos partir para a apresentação? Deixa eu mudar aqui, tirar e focar aqui na apresentação. Todos estão enxergando a minha tela? Confirmem para mim, por favor. Todos estão? Legal, perfeito. Então, qualquer problema de áudio, imagem, sinalizem, por favor. Estamos em sequência aqui. Então, estão vendo no momento o slide? Câmera desligada. Estão, né? Legal. Beleza. Bacana. Então, vamos lá. Então, como comentei, a nossa programação aqui hoje a gente falar do conceito, falar, né, da aplicação de imunização. Lembrando que esse encontro, a minha ideia aqui nesse encontro é equalizar o assunto para desde um técnico que está instalando, desde o consumidor, até quem está especificando, quem está fazendo o projeto. Então, é tentar o arquiteto, então é a gente tentar equalizar, né, esse conceito a todos. Tá? Então, ao final, como comentei, deixo aberto aí para a gente poder tirar algumas dúvidas, tá bom? Dando sequência aqui. Então, primeiro, né, esclarecendo melhor três termos, né, relacionados à luminotecnia, né, e que acabam se confundindo, né? No próprio título, né, do nosso webinar, né, de maneira proposital, acabei deixando dessa forma com a intenção de gerar uma pequena discórdia, né, quando a gente fosse falar desses termos aqui. Né? Então, reparem, quando a gente está falando de fluxo luminoso, né, que a gente tem aqui representado
no cantinho, tá? O que a gente tem? A gente tem o fluxo luminoso sendo a sua unidade lumens, né? E o que é o fluxo luminoso? O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa. Então, vamos pensar numa lâmpada, tá? Então, como que eu sei o fluxo luminoso dessa lâmpada? Então, essa vem da quantidade de luz emitida por ela. Perfeito. Legal. Intensidade luminosa, né? Nosso ponto central aqui do desenho, né? É muito parecido, a ideia é muito semelhante com o fluxo luminoso, só que imaginamos assim, uma lâmpada ou um refletor, né? Ele é até um exemplo melhor. Você não tem esse fluxo, né? Essa quantidade de luz sendo emitida de maneira uniforme em todas as direções. Então, quando eu quero saber o fluxo orientado em uma direção, eu uso o termo intensidade luminosa, né? Com a unidade de candelas. E né, o último, né, porém o primeiro, né, se a gente estiver analisando pelo desenho, o termo iluminância, né, que a gente usa a unidade lux. Então, iluminância nada mais é do que a quantidade de luz que você tem, né, de uma fonte luminosa, a uma certa distância em uma certa superfície. Tá? Em suma, iluminância é a quantidade de luz que a gente tem em um ambiente. Então, quando a gente está falando em dimerizar, em você trabalhar essa quantidade de luz dentro do ambiente, o termo correto seria a gente usar a iluminância, né, que é o termo relacionado ao ambiente, a uma área, né, que está sendo iluminada. Okay? Claro que a gente acaba, né, durante a dimerização, fazendo a redução da quantidade de luz emitida pela lâmpada. Né? Só que analisando o ambiente, a área, o termo correto é a iluminância. Então, resumindo e colocando em palavras mais exatas, né? Então, toda vez que a gente diminui a quantidade de luz emitida por uma lâmpada, a gente faz o quê? A dimerização. Né? E o produto responsável por isso é o item chamado dimmer. Perfeito? Uma introdução para a gente poder já tirar algumas confusões que às vezes surgem no dia a dia. Né? Pessoal, o que a gente pode ver em comum entre todos esses ambientes que a gente tem nesse slide? Né? A gente pegar aqui o primeiro, por exemplo, é um quarto, né? Depois a gente tem um nome, uma sala de reunião, um restaurante, né? Um quarto de criança, um auditório. Poderia pensar, de repente, num cinema, que é muito parecido. Deixa eu ver aqui, não estamos vendo você. Deixa eu ajustar, então, só um pouquinho. Era só um minutinho. Deixa eu ajustar. Vê se agora vocês conseguem me ver normalmente. Oi, a ligação caiu. Confirmem para mim, por favor. Conseguem tanto me ver quanto a projeção, correto? Legal, beleza, agora sim. Não tem problema. Então, o que a gente tem em comum em todos esses ambientes? A gente tem em comum a questão do conforto, né? A questão de uma necessidade e do ideal, né, de ajuste da intensidade luminosa, né, ou melhor dizendo, da luminância daquele ambiente, correto? Por quê? Porque a dimerização, ela é um aliado muito grande para poder proporcionar mais conforto. Além disso, poder proporcionar uma redução do consumo energético. Olha, estão informando que não estão me ouvindo. Confirmem mais alguém para mim, por favor, só para a gente ver se estão me ouvindo. Tá. Donizete, por favor, dá uma confirmada na sua internet. Aqui, pessoal, então, pessoal lá em geral, está todo mundo bem, apresentação legal. Então, dá uma confirmada, por favor, no sinal, tá, da sua internet. Sim. Bom, vamos lá. Então, a dimerização ela pode ajudar, né, nesse meio de proporcionar esse conforto, nesse meio de proporcionar uma economia de energia. Né? E todos esses ambientes que
ilustrei aqui para Certo. vocês, Porque são exemplos de ambientes que a gente tem bastante demanda no nosso dia a dia, no dia a dia Finder, no dia a com a dia linha IES, eu tô que dá para o senhor fazer. Tem os os atuadores, profissionais né, voltados à P13, iluminação, quando a gente são conversa, redes de também pulso, passam basicamente, bastante essa mas com demanda, comunicação tá? Bluetooth. O Bluetooth tem a Então limitação você dos 10 percebe que a metros, né? dimerização ela não está atrelada Então, somente o ao que dá para ambiente fazer? residencial, né? Dependendo A de gente como for pode essa ter ele garagem, aplicado com a repetidores diversas, que a gente né, a tem diversos dentro, segmentos, né, a gente seja um consegue talvez comercial, tá? colocar Até um um módulo lá na industrial, garagem, não para tem uma receber imagem aquilo aqui lá, né? representada, E mas uma cada dimerização módulo meio são que dois circuitos demonstra porque funcionando não, individualmente. né? Então, Uma seria de 3 dimerização módulos, né? voltada à eficiência Comanda energética, lá, você e aí poder com repetidores reduzir o comanda consumo via energético Bluetooth, de um balcão, ou se por acaso nessa garagem um chegar pela um luz sinal de natural, por Wi-Fi até exemplo, lá, o sinal da casa né? chegar até a garagem, E só um dos reforçando, por módulos dá para usar gentileza, aquele tem nosso algum gateway. Não sei se microfone você já aberto? teve algum contato com Tem ele. uma O verificadinha, por gateway ele se favor, conecta no Wi-Fi só e para o comanda pessoal os nossos módulos. Ele vai ter que estar próximo dos não módulos, se então prejudicar, né? Que já acaba vou ficar na gerando garagem ruído, mesmo nessa aplicação, se der. incomoda um Só pouquinho, que em contrapartida né? tem que chegar o Wi-Fi nele, porque aí ele vai receber o sinal Lorenzetti, pelo Wi-Fi e vai dá uma mandar olhadinha via no Bluetooth para os microfone, nossos por módulos. favor. Então são essas duas Legal, opções que eu vejo assim beleza. possíveis, ou via Então, repetidores e ou via o gateway. bacana. Então, a gente viu o que é dimerizar, a gente deu uma olhada em Certo. alguns ambientes que seria bastante interessante a gente aplicar a dimerização. Não, Mas consegue, mas agora é que a aí, limitação como dos fazer 10 metros, isso? eu estou dizendo. Né? De repente, Poxa, a se a gente distância ouve da tantos garagem, não termos precisa que a aí, distância tantos seja até os 10 metros, mas produtos tenha muitas barreiras, né? para se Não sei como é que dimerizar é e, poxa, qual geograficamente que o é o terreno. uso? Isso Né? geralmente vai mais também Eu coloquei na aqui hora nesse que a gente slide os vai 4 concebendo. Mas principais talvez que eu colocar um ou considero, dois né, e que eu repetidores mais para ajudar a ouço guiar no o sinal, nosso dia a digamos assim, dia. né? Até a garagem. Tá? Mas dá sim pelo Quais são aplicativo. esses Eu 4? digo Então, só o porque, corte como de fase aparentemente a ideia é de é a dentro da mesma casa coisa que fase comandar, cut, né? então eu acredito que vai ter Da que ou pelo adição, menos e que usar é a mesma alguns coisa que cria. repetidores, ou fazer essa situação que eu E falei. mais, Se lá 0 a chegar o 10, Wi-Fi, usar o nosso o gateway. DALI Aí ele vai receber e o a comando do dimerização aplicativo, do nosso PWM. aplicativo, via Então, aqui Wi-Fi e são vai métodos, mandar são para os nossos maneiras, produtos via maneiras Bluetooth. técnicas, né? São técnicas de gerar a dimerização, que é a redução, né, da quantidade de luz emitida por uma lâmpada, correto? Então, a maneira, existem 4 maneiras de fazer a mesma coisa, que é dimerizar. Só que, posso aplicar as 4 em uma mesma lâmpada? Não, né? Então, cada lâmpada, né, cada luminária, ela pede por um tipo específico de Os repetidores dimerização. tem menos um, Tá? mas aí O meio físico de fazer a dimerização, né, ou seja, você, por exemplo, um morador, até né, 10 então você metros está de lá na sua distância, você já consegue residência, controlar com o celular. Aí, como se que for eu mais do que 10, gero a aí ali você dimerização? coloca um Né, repetidor para esquecendo agora as repetir por mais técnicas, 10. os métodos, mas como Por eu aí gero? vai, entendeu? Né? Então, Isso, vai também aumentando. coloquei aqui E o repetidor ele 4 repete para opções todas as direções. É mais tipo usuais um que o átomo, assim, morador, digamos. Vai, né, faz, né, exatamente. a Para cima, para dimerização, que baixo, ele para um lado, para age, o né, outro. Ele sobre a literalmente dimerização da replica para todos os instalação. lados do Tá? sinal. E quais são eles? Você tem aqui o primeiro, né, que é um famoso slider, tá? Então é um deslizante, né? Então conforme você desliza ele, você gera o efeito de dimerização. Tá? O segundo e o terceiro, né, logo abaixo, tem mais material para eles são avaliar, rotativos, então muito semelhante com um som de carro, né, como a gente está ajustando. Inclusive são, acho que são os exemplos mais comuns, né, quando a gente fala em dimerização, quase que sempre vem à cabeça o rotativo, né, se iniciou, né, basicamente por eles e ainda hoje é bastante utilizado. Beleza. Né? E você tem aqui, por último, né, um pulsador, né, para quem não conhece, né, um botão pulsador é um botão de campainha, né, é um botão vai e volta. Né? Então, conforme você pressiona, pressiona e mantém, né, pressionado, você tem a dimerização da lâmpada ocorrendo, ela entra em rampa de dimerização, e quando você solta esse pulsador, o que ocorre? A tua lâmpada fica fixa naquele último nível que você ajustou. Tá? E o inverso é verdadeiro. Quando você soltar e pressionar novamente, então, ao invés dela subir, ela reduz a intensidade. Né? Quando você soltar, ela fica fixa naquele nível. Então, são 4, 3, basicamente, né? No meio aqui só mudou o formato.
do morador, né, mudar, alterar, né, a dimerização, o nível, a quantidade de luz sendo produzida, tá, no ambiente. Legal? Agora, vamos aprofundando, tá? Cada método para respectiva aplicação. Tá? Então, quando a gente fala em corte de fase, que novamente pode ser um phase cut ou tria, que é a mesma denominação, tá? Você tem esses tipos de lâmpadas que eu representei aqui, como as que... Ó, pessoal, tem microfone aberto, dá uma olhadinha, por favor, verifiquem, por favor, só para não atrapalhar o pessoal. Agora desligou. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem em comum? Eu quero uma ajuda de vocês para a gente pensar em conjunto. O que a gente tem em comum nessas 3 lâmpadas que eu representei aqui nesse slide? O que a gente tem em comum em todas elas? Bom, a gente não tem um driver, né? A gente não tem um driver, a gente não tem um reator, correto? A gente utiliza essas lâmpadas de maneira direta à instalação elétrica. Perfeito? Então, eu alimento elas diretamente no meu 110 ou no meu 220. Perfeito? Então, a principal característica dessas lâmpadas, né, uma lâmpada bulbo, uma lâmpada par 20, uma lâmpada par 30, uma lâmpada dicróica, como essa representada acima. O que todas essas lâmpadas têm em comum? Então, elas não usam driver, alimentação direta à rede. Perfeito? Quando eu trabalho com esses tipos de lâmpadas, o método que eu utilizo para dimerizar é esse método, o método corte de fase, ou phase cut, ou tríade. Perfeito? O método utilizado são esses. E o que esses métodos fazem? Eu até coloquei aqui uma representação, né, de uma senoide. Né? O que esse método efetivamente faz? Ele diminui a tensão que você tem na alimentação da lâmpada. Então, imaginamos uma lâmpada 110. Uma lâmpada 110, conforme eu faço uma dimerização com esse método, e a intensidade dela, a quantidade de luz dela vai diminuindo, o que eu tenho efetivamente? Eu tenho a tensão diminuindo. Então, se eu pegasse um multímetro e colocasse na alimentação da lâmpada, a gente ia perceber que, ora, essa lâmpada de 110, ela iria a 90, 80, 50 e assim vai. Quanto menor a tensão, menor a quantidade de luz sendo emitida pela lâmpada. Tá? Posso fazer isso, então significa dizer que eu posso comprar qualquer uma dessas lâmpadas, posso ir no material de construção, comprar esse tipo, qualquer lâmpada e fazer uma dimerização desse tipo? Não. Tá? Existem lâmpadas que aceitam dimerização e lâmpadas que não aceitam dimerização. Isso, quase que sempre, vem bastante, né, reforçado na embalagem do produto, né, seja na embalagem ou diretamente na lâmpada. Às vezes, não consta nenhuma informação. Quando não consta nenhuma informação, pode considerar 99,9% de certeza que ela não é dimerizável. Quando é dimerizável, com certeza essa informação está na embalagem, está no corpo do produto. Talvez a informação ela não esteja escrita, mas aí eu representei para vocês, né, por meio desses triângulos, né, tem um triângulo com um X ao meio e um triângulo sem o X. Né? Então, quando eu tenho X, é uma indicação que não permite dimerização. Né? E o triângulo, dessa maneira, sem nenhum tipo de X, né, ele indica que realmente ele aceita dimerização. Tudo bem? Curiosidades técnicas para os técnicos de plantão, né? Poxa, por que, né, o próprio nome, né,
da solução já indica, né? Corte de fase, né? Por que cortando a fase a gente diminui a tensão? Como que acontece essa mágica, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui duas senoides representadas, né? Então, o senoide é a representação do sinal, né, da tua tensão, né, da alimentação que você tem chegando na sua instalação. Tá? Então, essa é a forma de onda de uma senoide. Né? Então, vamos lá. Ela varia em função do tempo. Né? Então, o que acontece? Quando você faz cortes nessa sua senoide, você está diminuindo a área da tua senoide. Concorda comigo? Como se você eliminasse uma parte da tua senoide. Tá? E quando a gente mede uma tensão sobre um produto com um multímetro, a gente está medindo uma tensão chamada tensão eficaz. Tá? Essa tensão eficaz, ou tensão né? Ou seja, a somatória dessa área que a gente tem, tanto da parte superior quanto da parte inferior. Tá? Claro que, por conta de ser uma tensão medida RMS, então você tem a somatória, né, dessa tensão, né, só que isso é elevado ao quadrado, tá? E aí você tira a raiz, né, então é até a sigla, né, de RMS, né, então é a média, raiz quadrada média, né, então é daí que surge, né, essa condição, é por isso que se reduz, tá, a tensão aí sobre a lâmpada. Existem maneiras, às vezes esse corte na fase ocorre no início da senoide, às vezes no final da senoide, cada tipo de lâmpada ela tem uma aceitação melhor, tá, para isso, e aí você tem os nomes sendo atribuídos, né, esse corte no início como leading edge, e esse corte no final como trailing edge. Né? Então são maneiras distintas, mas que produzem o mesmo efeito. Tá? Então, avançando um pouquinho. Beleza. Mudando para um outro método de dimerização, o método 0 a 10 barra 1 a 10, o DALI. Daqui a pouquinho eu vou falar essa história de 0 a 10 ou 1 a 10, se é a mesma coisa, se não é. Bom, o que a gente tem em comum, pessoal? Mesma coisa que a gente fez no slide anterior, que uma ajuda de vocês, o que a gente tem em comum em todas essas luminárias que a gente tem aqui? Eu diria que o que a gente tem em comum é a presença de driver, caso a gente esteja falando, né, todas sendo LED, né? E caso, né, essa luminária 62 por 62 quadradona for uma luminária como fluorescente T5, por exemplo, ao invés do driver a gente teria um reator. Né? Mas basicamente o que a gente tem, então, né, como comum é a presença de um driver ou um reator. Ou seja, eu não alimento diretamente o ponto luminoso com a alimentação da rede. Eu passo por esses carinhas antes. Perfeito? E toda vez que eu tenho um driver, um reator, e eu quero fazer uma dimerização, tradicionalmente, e mais comumente falando, ou a gente vai usar um 0 a 10, ou vai usar o método DALI. Tá? Então, são esses dois métodos aí que a gente trabalha, né, na maioria das vezes, né, quando a gente precisa dimerizar a luminária, que utiliza um driver ou um reator. Tudo bem? Legal. Então, ainda não separei, tá, gente? 0 a 10 idade. Ainda estou falando, ainda estou abraçando tudo como algo comum nesse momento. A gente já vai separar e vai ver que eles têm suas respectivas diferenças. Tá? Mas até esse ponto aqui, que a gente vai abordar nesse slide, ainda é muito comum. Então, aqui eu peguei um driver,
de uma luminária, né? Em cima está ele fechadinho, aqui está aberto, né? Com as aletas laterais removidas, né? Estampas, né? Então, basicamente, a gente tem, de um lado, né, uma alimentação da rede, né? O 110, o 230. E do outro, você tem aqui uma saída DC para a luminária, que não é novidade, né? Então, qualquer driver, você tem uma entrada de rede, né? A rede da concessionária, e você tem uma saída que você conecta o teu LED, tudo bem? O que esse driver tem a mais de um driver comum são esses bornes em azul, né? Se a gente reparar até na etiqueta do fabricante, nesses bornes a gente tem a indicação de 0 a 10, ok? Então, aí, nesses bornes de 0 a 10, a gente entra com um sinal de controle. Se esse driver fosse um driver DALI, ao invés de ser 0 a 10, né, até a descrição da etiqueta, já está escrito DALI. E eu também chegaria com a conexão de um sinal DALI. Tudo bem? Então, estamos falando de uma alimentação, uma saída para a luminária e a entrada de um sinal, que pode ser um sinal 0 a 10 ou um sinal DALI. Esse sinal, gente, é por onde ocorre a dimerização. É como se fosse uma linguagem, uma maneira de se comunicar. Tá? Então, reparem, eu não mexo, nesse caso, com a alimentação do produto, do meu driver. O driver ele vai ficar constantemente lá alimentado em 110, em 220. A dimerização vai ocorrer conforme eu faço uma variação desse sinal 0 a 10, ou né, se for um DALI, que a gente vai ver que é algo digital, conforme a informação sendo passada pelo respectivo sinal. Ok? Pensando um pouquinho mais. Legal. Agora reparem, agora eu já separei, pessoal. Agora eu já deixei o DALI de cantinho, a gente vai falar na sequência, e estou falando agora exclusivamente de 0 a 10 barra 1 a 10. A gente já vai separar esse negócio também de 0 a 10, 1 a 10. Mas, bom, nesse primeiro momento vamos juntar tudo junto, que é muito... que a metodologia é a mesma. Tá? Então, estamos falando de um controle analógico, né? Então, tem aqui uma representação aqui ao lado de um sinal analógico. Né? O sinal analógico é um sinal que varia, né, ao longo do tempo. Tá? Ele é um protocolo aberto, tá? É um protocolo bastante antigo, bastante enraizado. A gente tem esse protocolo não só para iluminação, né? A gente tem esse protocolo sendo utilizado na indústria, né, na automação industrial. Então, é um protocolo bastante enraizado. Tá? Qual que é o meio de transmissão dele? É um cabo. Né? Então, é um cabo de duas vias polarizadas. A gente viu, né, agora há pouquinho, no driver tem a representação de mais e menos. Então, a polaridade. Tá? O ideal é que haja uma separação, tá, entre a fiação, né, de potência, ou a alimentação do 220, né, por exemplo, e um sinal de controle, um sinal que carregue, né, esse protocolo 0 a 10. Né? Uma outra característica, né, do 0 a 10 é que é uma comunicação de apenas uma via. Né? Então, imaginamos assim, temos um driver e temos aqui um dimmer 0 a 10. O dimmer ele vai mandar um nível, né, entre 0 a 10, né, então entre 0 a 10 a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então ele vai mandar 8 volts, por exemplo. Entre 0 e 10 ele vai mandar 8. E aí você vai ter um efeito ocorrente de dimerização na sua luminária. Só que ocorre alguma comunicação, exemplo, vamos supor que essa lâmpada está queimada, é um exemplo. Há essa informação inversa, a lâmpada consegue informar o dimmer, né, consegue informar o sistema? Não. Né, o 0 a 10 é uma comunicação de apenas uma via, tá? É unidirecional. Bem? Outro detalhe interessante do 0 a 10, né, que os agrupamentos que eu tenho na minha instalação, eles são feitos de maneira física. Né? Então, imaginamos, né, vamos imaginar que eu tenho na minha instalação 10 luminárias. Né? Dentre dessas 10 luminárias, eu vou atribuir
5 luminárias para um dimmer e 5 luminárias para outro dimmer. Ok? Eu preciso fazer isso fisicamente. Tá? Eu não consigo criar uma única malha 0 a 10, um único sinal 0 a 10 para as 10 luminárias e controlá-los, né, os grupos, separadamente. Se eu tenho a intenção de controlar separadamente, então eu preciso fazer 2 laços de 0 a 10. Bem? Então, outra característica do sinal 0 a 10. Avançando aqui. Mais um. Bacana. Aqui a gente já começa a eliminar, né, aquela confusão ou aquela pergunta constante, se 0 a 10 é a mesma coisa que 1 a 10, né? Que a maioria das vezes aparecem as duas informações juntas, né? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar aqui com o nosso primeiro gráfico. Tá? Repare, né, aqui na linha de X, né, no meu gráfico, que conforme eu vou aumentando o meu sinal 0 a 10, tá? Conforme eu aumento o meu sinal 0 a 10, vocês conseguem enxergar, pessoal, o meu cursor? Conforme eu ando aqui com o cursor, vocês enxergam? Confirmem. Legal. Beleza. Então, reparem, conforme eu aumento aqui o meu nível de tensão 0 a 10, né, o meu sinal 0 a 10, olha o que acontece aqui com a minha saída de corrente, né? Que automaticamente vai influenciar, né, na quantidade, né, de luz emitida, né, pela lâmpada. Reparem que vai aumentando, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um sinal de 10 volts, reparem que eu tenho aqui, né, uma intensidade de corrente, né, de 100%. Então, a lâmpada ela vai acender na potência nominal dela, tudo bem? E o inverso é verdadeiro, né? Conforme eu vou diminuindo, né? Vou diminuindo, então eu tenho aqui uma redução, né, da corrente, né, e automaticamente da potência. Tá? Beleza. Se a gente olha o gráfico aqui à direita, o comportamento é o mesmo, tá? Só que a questão da diferença do 1 a 10 e do 0 a 10 está aqui basicamente no comecinho, né, da dimerização, né, e no final, né, se a gente pensar no desligamento, né. Então, reparem aqui, vou novamente voltar aqui para o primeiro gráfico, reparem que quando o meu dimmer, né, quem manda o sinal de 0 a 10 é o dimmer, né, então reparem que quando o meu dimmer manda uma tensão entre 0 e 1, tá? Quando o dimmer manda uma tensão entre 0 e 1, não obrigatoriamente, tá? Não obrigatoriamente, a minha luminária vai apagar. Pode ocorrer que quando eu mandar um sinal entre 0 e 1, a luminária, né, permaneça ligada, bem baixinha, né, uma quantidade de luz bem baixinha, mas pode ser que ela permaneça ligada. Né? Aí, muitas vezes, como que as pessoas resolvem, né, esse tipo de problema? Né? Quando está trabalhando lá com um driver que é 1 a 10. Né? Então, essa característica ocorre numa dimerização 1 a 10. A pessoa vai e coloca um interruptor para controlar a alimentação da lâmpada. Né? De modo que, poxa, agora eu não quero dimerizar, eu quero desligar a iluminação. Então, como a dimerização, né, não me garante, né, eu chegando aqui numa dimerização baixinha, em 0 volts, ela não me garante o desligamento, meu driver ele não está preparado para gerar o desligamento da iluminação, então eu coloco um interruptor para fazer isso, e aí eu secciono de fato a alimentação principal, 220 ou 110 da luminária, tudo bem? Reparem agora no método 0 a 10. Pessoal, por favor, deem uma verificada no microfone. Alguém com o microfone aberto. Beleza. Então,
se eu olho o meu gráfico, minha dimerização 0 a 10, eu tenho esse problema resolvido. Tá? Por que resolvido? Reparem, quando eu mando o meu dimmer, né, ele manda um sinal baixinho, né, tanto é que é por isso que é 0 a 10. Né? Então, aqui eu mando um sinal baixinho, tá? Nesse caso aqui menor, que 0,57, né, não é sempre isso, vai variar de driver para driver, né? Mas o importante é a característica geral. Quando eu mando um nível bem baixinho do sinal 0 a 10, eu tenho a certeza que minha iluminação vai desligar. Tá? Então, não tem a necessidade de cortar a alimentação principal da minha luminária, tá? Do meu driver. Tudo bem? E, né, como eu comentei, além da questão do final, né, do desligamento, você tem uma diferençazinha também na mínima dimerização. Né? Então, aqui, você acaba atingindo uma dimerização menor, né, comparada ao 1 a 10. Tá bom? Então, aqui espero que ajudado a entender essa diferença que é sutil, mas que na prática é bastante significativa. Né? Em uma a gente consegue apagar, né, totalmente, né, sem precisar colocar interruptores, né, sem nada, e a outra, para apagar totalmente, eu tenho que colocar um interruptor. Né? Quem dita isso, né, é o driver, tudo bem, pessoal? O dimmer, né, claro, o dimmer sendo 0 a 10, ele vai fazer o papel dele, mas quem vai ditar se vai apagar ou não é o driver sendo 0 a 10 ou 1 a 10, tudo bem? Bom, migrando agora para a segunda opção, né, que é o DALI. Lembra que o DALI, né, a gente trabalha também luminárias que usam drivers, que usam motores, né? E qual que é a diferença comparada ao 0 a 10? Enquanto o 0 a 10 uma dimerização, é um sinal, né, analógico, né? O DALI, ele é um sinal digital, é um controle digital. Né? Reparem, né, DALI, na realidade, é o acrônimo, né, de interface de iluminação endereçável digital. Né? Então, daí que vem o nome DALI. Né? Então, vou ler um pouquinho aqui, deixa eu só voltar. Voltei demais, pronto, aqui. Vamos lá, mais diferenças do DALI comparado ao 0 a 10. Né? No DALI, a gente passa a ter um endereçamento digital de cada ponto da instalação. Então, seria como o IP, no caso de uma rede, okay? De computadores. Né? Então, cada ponto, né? Cada reator, cada interruptor, enfim, cada controle tem um endereço dentro da instalação. E por meio de um software, eu consigo criar esse agrupamento de luminárias. Repara que não é mais algo físico. Eu poderia ter feito uma única malha, né, de sinal DALI, tá? E, através do software, né, criar grupos. Né? Então, olha, nesse momento eu quero que esse grupo seja a luminária de 1 a 5, né? E a luminária de 6 a 10 seja o segundo grupo. Então, eu faço isso via software, não há necessidade de mudança física. Automaticamente, né, dá para a gente pensar que numa situação de reforma, né, de alteração do layout, fica mais fácil, né, por conta de não precisar fazer alguma alteração física. Né? Os meios, o meio, né, de transmissão desse sinal, né, também é por cabo de 2 vias, só que não polarizado. Tudo bem? Posso andar com esse cabo de sinal junto com o meu cabo de alimentação, sem problema nenhum. Né? Posso trabalhar junto. Aqui eu já quero fazer um gancho de pegar vantagens e desvantagens. Né? Tecnicamente, né, em termos de ajustes futuros, numa possível reforma, né, em questão de quantidade de recursos, né, a gente vê que aqui não comentei, mas reforçando aqui, eu tenho uma comunicação bidirecional. Eu consigo saber, por exemplo, que se uma lâmpada está, mandei acionar.
mas a lâmpada não acionou porque está queimada, então eu consigo ter essa informação, né, ela é bidirecional. Então, em termos de recursos, de facilidade, numa manutenção, a gente tem, né, o DALI como se favorecendo, né, nesses quesitos. Tá? Quando a gente pensa em custo de implementação, né, e quando eu digo custo de implementação, a gente pode subdividir isso em tanto em custos de produtos quanto em custo de mão de obra, tá, de instalação, com certeza o 0 a 10 ele é mais barato. Então, há uma diferença, tá, entre 0 a 10 e DALI, e normalmente o 0 a 10 é mais barato. Tá? No 0 a 10, né, é importante pensar nessa separação, né, do sinal, né, do cabeamento de sinal e do cabeamento de alimentação, quando isso não é possível, né, de se fazer, pensar no cabo blindado, tá, um cabo blindado para evitar qualquer tipo de interferência. E as duas opções, tanto 0 a 10 quanto DALI, a gente encontra no nosso mercado. Tá? Para o foco da nossa conversa hoje, que é dimerização, que é você proporcionar uma redução da quantidade de luz emitida por uma lâmpada, tanto um quanto o outro faz muito bem. Tá? Sendo o 0 a 10 algo mais simples e de menor custo. Tá? Ok? Beleza. Agora, avançando no último método daqueles que a gente colocou lá no início, né, como as possibilidades, né, de dimerização. Né? Então, o método PWM, né, também é um acrônimo, né, de modulação por largura de pulso. Okay? Bom, vamos pensar aqui primeiramente em módulos de LED. Tá? Módulos de LED. Quando a gente tem um módulo de LED e a gente olhar e só tem, de fato, o diodo, né, o diodo emissor de luz ou LED, a dimerização desse LED ela vai ocorrer pela variação da amplitude da corrente de alimentação. Tudo bem? E aí a gente utiliza um driver. Utilizando o driver, lembrem, a dimerização ela pode ser feita quase que na sua totalidade por um sinal 0 a 10 ou por um sinal DALI. Ok? Beleza. Agora, vamos imaginar que a gente está trabalhando com módulo de LED, da qual eu tenho resistores. Né? Então, você tem LED mais um resistorzinho. Né? Isso forma a tal fita de LED. E me permite trabalhar com uma fonte de tensão convencional. Né? Uma tensão que a gente tira em qualquer local, não é um driver, é uma fonte 12 volts, né? Uma fonte que a gente utilizaria, por exemplo, para ligar uma câmera. Okay? Então, uma fonte de tensão convencional. Para essas situações que eu utilizo uma fonte de tensão convencional, o meu módulo de LED pede uma tensão constante, né? E eu uso essa tensão convencional, a melhor maneira de gerar uma dimerização é por PWM. Ah, poxa, mas eu já dimerizei de outra maneira, dimerizou. Sim, você pode dimerizar por uma maneira diferente, mas a qualidade de dimerização, a questão de flips, a questão de você ter uma dimerização suave, né, você consegue ela por PWM, ok? E o que seria, de fato... Legal, avançando mais um slide. Então, tecnicamente falando, o que seria, né, um sinal, né, um PWM, né, de fato? Então, se a gente pensasse, por exemplo, no interruptor, fizesse uma analogia com o interruptor, né? Então, um LED sendo alimentado
hipoteticamente, tá, pessoal? Então, o LED sendo alimentado por uma tensão de 10 volts, tudo bem? Se eu pegasse esse interruptor e ligasse e desligasse muitas vezes, rapidamente, eu conseguiria fazer com que esse LED deixasse de ter sobre ele uma tensão de 10 volts e tivesse uma tensão reduzida. Tá? Então, reparem aqui nos gráficos no A, B, C que eu tenho aqui. Então, a gente tem aqui no primeiro um pulso com uma largura pequenininha, no B uma largura um pouquinho menor, né? Lembrem que quando esse pulso, esse sinal está em alto, que a lâmpada está ligada, né? Ou seja, tem um nível alto de tensão, se eu estiver pensando em 0 a 5, então eu tenho 5 volts chegando no carro, e quando ela está baixa, é 0. Né? Então, reparem que na C é onde eu tenho uma largura de pulso menor. Tudo bem? Legal. Sempre que eu tenho, quanto mais largo, né, for esse pulso, né, o meu duty cycle for maior, tá? Quanto maior for, maior será a intensidade que a minha fonte luminosa vai estar emitindo. Okay? E o inverso é verdadeiro. Então, quanto menor o meu duty cycle, né, ou seja, o tempo que ela fica em alta, menor vai ser a quantidade de luz sendo emitida. Né? Novamente, uma curiosidade para o pessoal que envolvido, né? Se a gente, para nós obtermos, né, a tensão, né, como que a gente obtém? Aqui ela está variando, né, de maneira 0 e 1, né? Então, para obter a tensão média, né, seria eu calcular, né, a soma das áreas envolvidas, né, no período, ok? A gente conseguiria, para obter a soma das áreas, a gente poderia fazer isso por integral, né? Então, só uma curiosidade aí que o pessoal tem. Beleza? Bom, fechamos os métodos. Agora, como prometido, quero saber como que eu posso fazer efetivamente, né, essas dimerizações. Que tipo de produto eu posso trabalhar da Finger para fazer todos esses métodos de dimerização. Tá? Bom, quando a gente está trabalhando com o método TRIA, tá? O tal do código de fase, é aquele que é ideal para uma dimerização de uma lâmpada Boolean, por exemplo, a gente tem 3 excelentes opções, tá? As quais eu coloquei aqui, modelo 1581, modelo 1591, modelo 1521. Todos esses modelos, o controle da dimerização, eu, morador, né, tenho esses produtos instalados. Como que eu faço a dimerização? É por meio de um botão pulsador. Tá? Então, trabalho com o botão pulsador na parede e por esse botão pulsador eu ajusto o nível de dimerização que eu tenho desejo, tenho vontade. Bom, diferenças entre os modelos. Né? Modelo 1581, o modelo mais indicado, né, quase que na sua totalidade, para uma aplicação dentro de um quadro elétrico, né, uma instalação centralizada. Claro que algumas pessoas também acabam por aplicá-lo também sobre o forno, né, mas é um produto exclusivamente para tensão de 220. Oferece diversos ajustes interessantes, né, a gente consegue informar para ele se ele vai trabalhar com LED, se ele vai trabalhar com lâmpada halógena, né, conseguir ajustar o nível mínimo de dimerização. Então, é um produto sensacional, especial para LED. Né? Aliás, todos esses que eu coloquei aqui são especiais para LED. 1591 também, produto dedicado para aplicação em 220, um produto mais compacto, então mais indicado para uma aplicação pontual no forno, dentro de uma caixinha. E, por último, na minha opinião, a estrela maior, né, de todos é o nosso 1521, tudo bem? O nosso dimmer da série IESM, da linha IESM, né, de automação de comfort living na Finger. Para quem não conhece, esse dimmer, além de eu conseguir fazer a dimerização por meio de um pulsador, ele me permite
que eu faço essa dimerização? Por meio de um aplicativo no celular, aplicativo esse gratuito, aberto, iOS, Android, permite que eu faça uma dimerização por meio de um pulsador sem fio, me permite que eu faça a dimerização por meio de um assistente de voz, que também faz parte, a solução, claro, aí a gente integra o dimmer com um outro item, faz parte da linha ESL, e consigo, por um comando de voz, falar, ok, Google, Alexa, ligar dimmer em 20%, em 15%. Então, ele é um produto muito completo, muito legal, que eu também deixo para vocês como uma opção para uma dimerização que necessite de um método frio. Tá bom, pessoal? Avançando aqui mais um pouquinho, dimerização 0 a 10, 1 a 10. Temos aqui um dimmer, o nosso modelo 1510, que ele está apto a trabalhar com 0 a 10, está apto a trabalhar com 1 a 10, tudo bem? Então, sempre que eu tiver aqui um driver, que tem uma entrada 0 a 10, precisa de 0 a 10, e esse é o produto que nós recomendamos. O controle da dimerização também é feito via um botão pulsador, tá? E consigo, por esse botão pulsador, chegar no nível da intensidade que eu tenho interesse. Eu consigo aqui nesse produto, inclusive, ajustar a velocidade de dimerização. Tá? Então, ele é uma excelente opção, quase sempre, ou na maioria das vezes, quando se pensa em dimmer 0 a 10, o mercado está acostumado com uma versão de um potenciômetro grandão, que acaba tirando toda a estética, de uma parede, o visual de uma parede, você te obriga a sair fora de um padrão que você está utilizando de acabamento. Então, com esse produto, por exemplo, a gente pode manter o padrão que está sendo utilizado. Então, poxa, eu uso Pial Tools, eu uso Petitinho, eu uso Schneider Lunar, enfim. A linha de acabamento que você estiver usando, você permanece usando, tá? E é por esse botão pulsador que você faz o controle de 0 a 10. Ele oferece um contatozinho, inclusive, se o teu driver for um driver 1 a 10, ou seja, não desligar, quando enviado a ele um sinal baixinho, um sinal de 0, algo próximo de 0. A gente tem um contato aqui que é associado a um contator, que permite aí fazer o corte da alimentação principal, tá, do teu driver. Bom, esse é uma novidade total, a gente aqui praticamente vai ser um pré-lançamento. Também, reparem, até muito parecido com o código que a gente comentou no modelo Finder ESL, aqui uma variação no código. Aqui já é um dimmer também pertencente à linha ESL, então tudo que eu comentei da inteligência do sistema ESL, eu posso aplicar esse produto também. Qual é a ideia dele? Esse produto, ele gera uma dimerização, tá? PWM. Então, significa dizer que se eu tenho uma fita de LED, essa fita de LED ela é alimentada por uma fonte de pressão convencional, seja 12 ou 24, tanto faz, tá? Eu consigo trabalhar a dimerização dessa fita de LED. Tudo bem? Também o controle é feito por botão pulsador, um aplicativo no celular, um pulsador sem fio, ou ainda podendo ser integrado com os assistentes de voz. E por último, para a gente finalizar, as opções Finder para atender esses métodos de dimerização, eu deixo para vocês aqui o nosso modelo 185B, nosso sensor dimmer 185B. Tá? Então ele foge um pouquinho do que a gente estava falando aqui até agora, tá? Aqui ele é um produto um pouco mais completo, no quesito funções. Então aqui, além de dimerizar, ele também desliga a iluminação, e tudo isso, essa dimerização desse ligar e desligar, ocorre de maneira automática, em função de duas variáveis. Quais são essas variáveis?
influência de luz natural e movimento. Então, nesse modelo, não sou eu, usuário, morador, que faça a dimerização. Não, a dimerização vai ocorrer de maneira dinâmica, automática, conforme a variação da quantidade de luz natural. Quanto mais luz natural, menos iluminação, menos fluxo luminoso eu tenho sendo liberado ali pela luminária. Okay? Então, é um produto muito voltado à eficiência energética, é um produto que a gente usa muito ao redor, né, de plantas administrativas, corporativas. Então, para controlar aquela iluminação periférica próxima à janela, a gente utiliza muito esse produto. É um produto que não demanda de mais nada de uma central. Nesse caso, ele é DALI também, só que ele é um DALI autônomo. Então, eu não preciso e não faço nenhum tipo de interação com software ou algo do tipo. Então, eu preciso de sensor e driver, luminária, somente. Né? E é isso, pessoal. Então, a apresentação, ela se encerra por aqui. Antes de agradecer, quero deixar aqui aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida. Então, vou deixar aqui um momentinho aqui só para ver se vem aqui alguma pergunta, algum comentário. Obrigado, Suzanice. Maurício, obrigado por ter participado. O assistente respondeu, vocês conseguiram ouvir por aí? Eu falei, pô, meu celular tá aqui pertinho, né? Quando eu dei o comando do Google, ele acabou respondendo automaticamente. Legal, obrigado, Emerson. Não, vai lá, obrigado por ter participado. João, Ricardo, legal, pessoal da Projetec, Vinícius, Paulo, legal, Suzana, legal, obrigado, gente, obrigado mesmo. Obrigado, Carlos. Legal, obrigado. Agradeço aí a todos, né? Espero ter contribuído um pouquinho, ter trazido um pouquinho de informação nova, ter agregado um pouquinho. E dúvidas que surjam, né, no dia a dia, ou queiram conhecer mais a fundo os produtos, né, entrem em contato, deixei meu e-mail aqui no slide. Além disso, dá para a gente, peço, né, que curtam a Finder nas redes sociais, nos siga, a gente está sempre colocando as novidades lá. Tem uma dúvida aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Vou pegar, cadê onde? Isso, Denis, isso. O TRIA que era o primeiro método, tá bom? O TRIA que era o primeiro método de memorização, tá? Antes disso, eu só conceituei, falei de fato o que era a memorização, falei da diferença entre luminância, fluxo luminoso, falei um pouco de intensidade luminosa, tá? Mas a questão de dimerização mesmo veio a partir do TRIA, os métodos veio a partir do TRIA, que foi o primeiro. Tá? Legal, beleza. Não sei se você comentou. Isso. É esse último, Felipe, o último que eu coloquei. Deixa eu ver se eu tá aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, Felipe, esse é o dimmer que a gente coloca então, entre uma fonte e a fita de LED. Então, esse modelo de pertence à linha é um produto extremamente novo, tá? É um produto que usa uma fonte convencional, né? Quando a gente fala numa fonte convencional, a gente pode pensar numa fonte convencional e uma fonte convencional de ótima qualidade, né? A Finder, ela possui fontes, inclusive presentes dentro da automação industrial, então não preciso nem mencionar a confiabilidade. A gente poderia usar uma fonte Finder, por exemplo, da série CPLP8, né, em conjunto com o produto. Né? Já está habituado com o conceito, legal.
acesso remoto a longa distância. Deles, para a gente fazer a base do Wesley é sempre Bluetooth, tá? Mas consigo sim, claro, fazer uma comunicação, uma interação remota, uma interação à distância, usar até o que eu comentei, né, dos assistentes, né, o Google, o Alexa, usando aí, né, por sua vez, o Wi-Fi, né, só que aí para isso eu coloco um acessório da linha, um acessório chamado Gateway, tudo bem? Aí com esse acessório, né, ele, né, de fato ele é uma interface, né, entre Bluetooth e Wi-Fi, então consigo sim ter essa solução dessa linha. Legal. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Sigo à disposição. Tá? Legal. Obrigado, Felipe. Legal. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Legal. Sigam a gente nas redes sociais, né? For postar alguma foto, algum print desse webinar, marca a gente, acompanha a gente está sempre lançando, né, um material bacana, disponibilizando um material legal. Então, siga a gente, sempre vai ter uma alimentação contínua de material para vocês. Temos um doguinho, não é meu, é do vizinho, mas ele está querendo participar. Ele é 12 VDCA 24, isso, tanto faz, Jonas, 12 ou 24, todo mundo trabalha nas duas condições, do mesmo produto. Bom? Acho que o senhor Juarez, o senhor quer falar, senhor Juarez? Deixa. Confirma para mim, senhor Juarez, aqui no chat. O senhor quer falar alguma coisa? Então tá ótimo. Então eu encerro por aqui, gente. Mais uma vez agradeço a todos. Um abraço e um bom feriado, um bom final de semana, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.